Lição de número 2. Todo mundo tem a lição aí? Todo mundo tá com a lição? Tá, né? Tá aí, varão, com a lição? Nanda, dá uma pro Alexandre ali, por favor. Eu quero que os irmãos me ajudem. É um tema muito bom de conversar sobre ele, né? A lição tem por título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. O título da lição, né? Eu queria que a igreja lesse comigo o texto áureo. Depois a gente vai ler a verdade prática. E depois nós vamos ler a leitura bíblica em classe. Amém? Vamos lá, no 3. Texto áureo. 1, 2, 3. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vamos mais uma vez? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A verdade prática é: a porta estreita, pode ler todo mundo. Porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A leitura bíblica em classe, eu vou ler o 13, os irmãos todos juntos lêem o 14 e assim sucessivamente. Amém? Amém. Ele se encontra em Mateus 7, aí é do 13 até o 14, depois Mateus 3, do 1 até o 10. Eu vou ler Mateus 7, 13 e os irmãos 14 sucessivamente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Mateus 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em todos os seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinha a seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém. Vamos dar início, irmãos. Antes de dar início, eu queria pedir os irmãos, embora a gente esteja com um número reduzido, mas eu queria pedir a todos os irmãos agora, quem está aqui ó, do lado direito, Felipe, do lado esquerdo, o Nicolas também, eu queria que vocês agora, nesse exato momento, fechassem os olhos. Nesse exato momento, fechassem os olhos, se desconectassem de qualquer barulho, e eu vou falar aqui duas palavras, e eu queria que ao falar essa palavra, você associasse à imagem que vier à sua cabeça. A primeira palavra que eu vou falar é céu. Eu queria que você associasse, pensasse, mesmo do seu modo, o que é o céu para você. E a segunda palavra que eu vou dizer é inferno. Eu quero que você também pense a respeito disso.
o que você imagina, o que você aprendeu até aqui. Diante desses dois pensamentos, eu também vou falar mais duas coisas. Existe uma porta estreita e uma porta larga. O inferno está associado à porta larga. E o céu está associado à porta estreita. E o que você descreveria para mim, Felipe, sobre o inferno? Inferno, para mim, local do sofrimento, foi isso que eu pensei, local de sofrimento, dor, não vou ter paz, vai doer. E o irmão Genivaldo, presbítero Genivaldo? O inferno é um lugar de sofrimento, né? Tanto é que mais no mundo cristão hoje em dia, o mal, ele faz essa caminhada para os leitos se tornar mil maravilhas. Irmã Ariadne. Bom, eu pensei, é um lugar que eu não quero ir, inferno. E o céu é para onde eu quero ir. E a senhora, Leia? Quando eu imaginei céu, eu imaginei uma imagem, né? Imaginei a glória de Deus e aquele lugar que para nós é impossível identificar ou imaginar. No inferno eu imagino dor e demônios ali. Então a lição hoje, vocês também, qual foi a imaginação de vocês? Na minha cabeça eu imaginei também assim, o céu, um lugar muito bonito e na minha mente eu vi assim, como o trono do Senhor e ele ali. No inferno eu imaginei algo muito ruim sem a presença dele. E você, Alexandre? Quando foi falar de céu, vi um paraíso, um trono muito grande, cheio de anjos, louvando a Deus, e nós, como igreja, todos louvando com o Senhor. No inferno, uma caverna muito escura, cheia de lava, uma escravidão, com os demônios todos espetando quem vai. E aí, cada um tem uma mentalidade mais ou menos do que a gente aprende, né? E aí, se eu perguntasse para os irmãos, qual é o mais fácil de ir, o céu ou o inferno? Se eu boto uma bacia aqui grande, dou uma bolinha na mão de cada um, e um copo pequeno, qual é o mais fácil de acertar? Mais largo. Mas porque é difícil acertar na pequena, eu tenho que desistir? Essa é a nossa reflexão de hoje. A Bíblia fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente humana nunca imaginou o que Deus tem preparado. Por mais que a gente tente imaginar como será o céu, a gente sabe, o nosso pensamento é muito pequeno para as coisas que Deus tem preparado para nós. Ou seja, é inimaginável, a gente imagina que é coisa boa. E o inferno, além de toda coisa ruim, é a ausência total da presença de Deus. Quando nós dizemos assim, que inferno que eu estou vivendo, a gente não está vivendo inferno, porque basta um coração contrito, Deus ainda visita a gente nesse lugar. Mas vai chegar aquele dia em que nós vamos clamar, nós vamos implorar, e não vai ter a presença de Deus. E a Bíblia diz que esse dia ainda também não é o inferno. Então, quando a gente reflete sobre... Às vezes a gente associa a porta estreita a jugo pesado. A gente associa a porta estreita a uma situação de que ser cristão é muito ruim, é muito peso. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Porque, vamos abrir aqui antes de entrar na lição, os irmãos podem abrir para mim Mateus 5, por favor. Aliás, acho que é Mateus 5. Mateus 5, quem puder ler pausadamente, eu agradeço. Do 1 ao 10. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, prostraram-se dele os seus discípulos. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinavam, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Lê o 11, por favor. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Ah, pode ir. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, eu quis voltar nisso aqui antes de entrar na lição pelo seguinte. A questão da porta estreita e porta larga, ela está muito relacionada ao Sermão do Monte. Porque qual é a ideia que a gente tem? Eu fiquei em casa hoje pensando sobre isso. Qual é a ideia que a gente tem de uma pessoa, um padrão de pessoa corretamente legal? Assim, top. O que a gente imagina? Uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, não é? Se for homem, casado, marido de uma mulher só. Se for mulher casada, mulher de um homem só. Que ajuda o seu marido, o marido que ajuda o seu esposo. Esse é o padrão que nós temos de uma sociedade, não é assim? Eu acho que isso vale para o mundo inteiro, tirando culturas de outros países que aceitam o homem bigamia, ter um monte de mulher, tirando cultura. Mas qual é o padrão correto de uma pessoa? Se espera da pessoa ser o quê? Sincera, honesta, se espera isso. Jesus, aqui nós falamos 9 bem-aventuranças. 9 bem-aventuranças. Aí eu vou perguntar para os irmãos, eu queria que os irmãos fossem bem sinceros, porque a gente acha que é uma aula, é só o André que fala, é só o André que sabe. Não, ninguém aqui é dono da verdade. A gente está aqui para aprender juntos e um pegar na mão do outro e caminhar junto para melhorar o reino de Deus, né? Nossa congregação. Ser honesto é uma coisa boa ou ruim para a sociedade? Ser fiel à minha mulher é uma coisa boa ou ruim para a minha família e para a sociedade? Não arrumar confusão é uma coisa boa ou ruim? Mais outras coisas aqui que o Felipe falou. Ser manso, ter fome e sede de justiça. Coisas que muitas das vezes nós não temos. Nós somos extremamente injustos. Falamos de justiça quando envolve a nossa vida. Mas justiça, até a nossa legislação brasileira, põe lá o símbolo da justiça, uma pessoa cega com uma bandeja equilibrada. A justiça ela não olha para lado nenhum, ela olha para o que é correto. Não importa se eu tenho amizade com o presbítero Júnior, se ele é meu amigão, mas se está errado, está errado. A justiça é isso. Ah, o pastor não sai da minha casa, eu não saio da casa do pastor, mas se eu estou errado, o pastor tem que puxar minha orelha. Um exemplo. Isso é justiça. E quantas das vezes nós somos justos? Eu vou entrar na lição. Fome e sede de justiça, os misericordiosos. Olha o que Jesus está falando. E nós não somos. Nós somos misericordiosos, mais uma vez, com quem é próximo da gente. Mas nós não conseguimos sentir a dor do irmão do lado. Porque eu não vou com a cara, porque eu não gosto, porque me incomoda, porque, se é no mundo disso, porque o meu santo não bateu com o dele. Olha o que Jesus está falando. Bem-aventurado, mais do que feliz, os misericordiosos. Ele começa nos 3 falando, os que são pobres de espírito. Pobre de espírito é aquela pessoa que ela não se sente, ela não se acha arrogante. Essa pessoa é mais do que feliz, porque tem gente que acha que se ele não cantar, o poder não desce. Se ele não pregar, o poder não desce. Deus não se manifesta. E Jesus está falando, ei, para com isso. Seja pobre, seja humilde. Você reconheça que você, sem Deus, não é nada. É igual essa garrafa. Hoje ela tem um valor porque ela tem algo de bom dentro. Mas tira o líquido, tu vai ver um monte amassada por aí. É a mesma coisa na nossa vida. Tira o Espírito Santo da gente. O que nós somos? Nada. Nada. Isso é ser pesado, irmãos? Isso é um evangelho pesado? Não, Jesus está falando isso. A porta estreita é isso, seja assim. Isso aqui é porta estreita. Senhor, eu não queria ficar calado naquela situação. Mas, ei, porta estreita, você precisa ficar calado. Ei, eu não queria ter misericórdia. A gente está falando de porta estreita, mas você tem que ter misericórdia.
Isso é a porta estreita. Só o Mateus 5 resume a lição toda. Irmãos, eu falei quinta-feira para minha esposa. Eu deveria ter saído chorando da igreja e não sair rindo. Isso está acontecendo com a gente vem para a igreja e sai rindo, a gente deveria sair chorando de tristeza. De tristeza, uma mensagem daquela. E eu ali pensando, meu Deus, como eu estou longe de ser quem Tiago diz que eu tenho que ser. Eu deveria sair daqui triste comigo, com as minhas atitudes, coisas que eu não consigo controlar. O que o pastor Campanha falou? Você controla uma besta fera, mas não controla a língua que tem dentro da tua boca. E a gente vem para a igreja e sai feliz. Sai feliz. Não tinha que sair feliz. Tinha que sair daqui confrontado. Que evangelho é esse, meu Deus? Eu preciso melhorar. Porque eu não aguento um estopim aqui, eu já estou explodindo, eu não aguento. Eu não aguento. Graças a Deus que está tendo uma sequência de mensagens maravilhosas. Graças a Deus que tem essa lição da escola dominical. Irmãos, eu estou falando de verdade, diante de Deus, eu estou falando para vocês. Diante de Deus. Se não fosse esses ensinos, se não fosse pregações aqui pautadas na Bíblia, eu não sei como estaria a minha vida, espiritualmente falando. Eu não sei como estaria. Porque com mensagem que vem confrontando, eu ainda estou todo errado, imagina se aqui só está melzinho na minha boca. Como que eu estaria? Não sei como eu estaria, não sei nem se eu estaria aqui. O Evangelho, a Bíblia, ela tem que ler a nossa vida. Isso aqui não é só um livro, tem que ler a nossa vida. Como que está a tua vida diante disso aqui? Como que está a nossa vida diante disso aqui, meu Deus? Meu Deus, abre e faz uma leitura, não fica perguntando a ninguém não. Abre a Bíblia e estuda como é que eu estou, eu consigo amar, eu consigo perdoar, eu consigo sentir a dor do irmão. Não consigo, o irmão cai, eu estou batendo palma. Eu estou feliz, eu estou fazendo fofoquinha. O irmão está lá com um problema, eu estou afimentando aquilo ali, jogando combustível. Eu não sinto a dor do próximo. Eu não sinto, aí o irmão se desvia. Sabe o que acontece? Eu compartilhei daquilo, eu joguei o irmão lá fora e depois eu quero ir lá. Eu vim para cá, a gente sente sua falta. Mas eu não lutei para ele ficar aqui dentro. Eu não dei a mão quando ele precisava. Eu não ajudei. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Eu não estou conseguindo entender que evangelho é esse. Eu não entendo, irmão. Não, eu fico em casa, às vezes eu fico me questionando. O quão miserável eu sou, porque por qualquer coisinha eu já estou com pensamento, com raiva, chateado. Eu falo, meu Deus, mas não é isso que o Senhor quer para mim. Aí eu converso com a minha esposa, ela vai me dar um puxão de orelha, às vezes eu dou um puxão de orelha nela. Falo com as minhas filhas em casa, mas de verdade, irmãos, eu não estou aqui passando sensação para ninguém, sendo sensacionalista. Não, eu estou falando de verdade o que eu tenho sentido nos últimos dias. Eu tenho sentido isso. Eu, quando dobro o meu joelho para orar, eu falo, Jesus, tenha misericórdia. Abre a nossa mente, Senhor, que nós venhamos entender a proposta do Teu Evangelho, porque isso aqui não é um clube social. Não é, isso aqui não é igual clube de golfe, que você paga a matrícula para você ir todo mês para lá. Não, isso aqui é uma casa de recuperação espiritual. Ninguém que entra aqui é melhor do que o outro. Todo mundo que entra aqui precisa melhorar em alguma coisa. Todo mundo que entra aqui. Isso aqui é uma grande UTI. Tem gente que está em fase terminal, tem gente que está em fase de alta, tem gente que está quase Deus recolhendo. Mas isso aqui é uma grande UTI, onde todo mundo precisa melhorar um pouco. Você não vê no hospital ninguém falando do seu problema, o meu problema é maior que o seu é maior que o meu. Você não vê. Tu vê todo mundo sofrendo lá, todo mundo querendo uma única coisa, a cura. E nós deveríamos estar aqui querendo essa única coisa, a cura. E o dia em que eu me senti curado, eu tenho que estar feliz e naquele leito, que a pessoa está quase morrendo e falar, ó, eu fui curado, você vai ser curado. Aleluia. Não é matar essa pessoa, não é lá e desligar o aparelho dela. Não é desligar, e a gente faz isso hoje. Desliga o aparelho. Mas tem que passar a mão por cima. Não estou falando nada de passar a mão. Só não estou falando de matar. Se tem um pastor aqui para corrigir, que precisa corrigir, amém, graças a Deus por isso. Mas eu estou dizendo é de enterrar, abrir a cova e botar lá dentro. Vamos lá? Amém?
A palavra-chave da lição é porta. A introdução desta lição, os irmãos se preparem. Está todo mundo com a revista? Eu vou pedir para os irmãos ler, por favor. Vamos começar. Amor, lê para mim, amor, a introdução. Nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e espaçoso. Nossa proposta é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Amém. A verdade prática, eu vou voltar aqui, ela diz assim, ó, a porta estreita não é uma opção. Pode voltar lá na verdade prática e vamos ler junto. A porta estreita não é uma opção, vírgula. Mas, parou. Mais o quê? Mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Não tem opção, irmão. É alternativa. É esse caminho e acabou. A não ser que a pessoa queira ir para o inferno. Não tem opção. É a verdade prática está dizendo, a revista, o pastor escreveu, não tem, e é verdade, não tem opção. Então nós vamos entender que o início da jornada deve levar em conta o caminho. No início foi falado, o irmão Genivaldo deu a aula semana passada, foi falado o início da caminhada com Cristo. Então, o início da jornada agora, nós temos uma caminhada. Os irmãos sabem definição de cristão? Alguém sabe dizer, por favor? Definição. Seguidor de Cristo. Mais alguém? Ah, sim, igual o Felipe, Tramontina. Definição de cristão. Sabe, presbítero Júnior? Seguidor, miniatura. Definição de cristão. Então, a tradução mais natural para a gente é seguidor de Cristo. Seguidor. Se eu sigo alguém, esse alguém faz o que eu quero ou eu sigo os passos dessa pessoa? Nós não somos cristãos? Nós somos cristãos, não somos? Nós que seguimos. Seguimos qual caminho? O meu caminho ou o caminho que ele está direcionando? O Felipe me chama para fazer uma viagem. Eu até falei isso na semana passada. Me chama, André, eu já fui em tal lugar, vamos comigo, me segue. Ele está na frente. Ele já conhece o caminho, ele já foi lá, ele já fez essa tal viagem, ele já sabe onde comer, onde se vestir, ele já sabe tudo. Eu que tenho o quê? Que não perder ele de vista. Sou eu, a responsabilidade é minha. Eu estou seguindo quem? O mestre. O mestre está dizendo para mim, André, para você entrar aqui, você tem que seguir esse caminho aqui. Mas quem é o caminho? Por isso que nós somos seguidores de Cristo, cristão. Nós temos que entender isso. Portas e caminho. Ponto 1. Irmã Leia, por favor, a porta estreita. Exatamente. Então, os estudiosos antigos dizem que existiam duas portas, uma grandona, que entrava todo mundo, aquela bagunça, mas quando eles queriam ter o controle total, era uma única porta. Não é diferente, até nos bancos é assim, né? Eles botam lá uma porta larga, mas tem aquela giratória que entra de um em um. Não é assim? Até nos bancos, né, hoje em dia. Porque ali eles queriam ter o controle para não virar bagunça. E a gente sabe que até direita, esquerda, essas coisas, até negócio no meio da política, que é mais apertado, a porta larga, que entra qualquer coisa, é muito associado mesmo na figura, na linguagem de figura, a gente associa ao inferno, que qualquer coisa, tem até um pastor que diz assim, ó,
o único lugar que não precisa de concorrência é o inferno. Alguma coisa assim que ele fala. Porque lá qualquer um, simplesmente que desobedecer uma ordem, que não aceitar Jesus, que não reconhecer Jesus, vai para lá. Não precisa de concorrência, não tem outra opção. Ou você aceita entrar nos parâmetros para chegar ao céu, ou você está fadado aí ao inferno. Mesmo que Jesus tenha morrido, mas se a gente não fizer a nossa parte de reconhecer, porque não bastou ele ter morrido se eu não reconheço. Ele morreu, agora eu reconheço, aceito essa morte e eu entro por esta porta. Mas para entrar por esta porta, por ela ser estreita, ela não aceita que eu leve bagagem. E aí, Jesus ele faz várias alusões. João 10, alguém abre aí para mim, por favor, João 10, ele vai dizer, acho que é João 10, eu sou a porta das ovelhas, e a ovelha, ela conhece o meu nome. João 10, 9, lê do primeiro, por favor. Do 1. Do 1, Nicolas. Mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Parou aí, por favor. Ó, isso aqui já é uma coisa muito importante, irmãos. Este é o porteiro, ele abre as ovelhas, e o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Antigamente, até hoje tem essa profissão de pastor de ovelha, os pastores se encontravam nos campos, cada pastor com seu rebanho, um monte de ovelha. O pastor, vamos lembrar aqui das 100 ovelhas, eu sou pastor e estou com 100 ovelhas aqui vindo, mas lá no pasto, está vindo outro pastor com mais 100 ovelhas, e elas têm que passar entre uma e outra. Mas como que as ovelhas não se perdiam? Os irmãos sabem, né? Ele vai dizer ali, os irmãos sabem, né? Como que as ovelhas não se perdiam? Porque as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem e atendem a voz do seu pastor. Um monte de ovelha, ele cantava uma música ou ele falava alguma coisa, a ovelha vinha, opa, esse não é meu pastor, estou indo por aqui. E se tivesse alguma rebelde, ele ia atrás ainda. Pode voltar, vai, continua, por favor. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Aí, ó. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém, só até aí. Então Jesus é essa porta. Os estudiosos dizem que os pastores, eles tinham que atravessar uma semana, às vezes, pelo deserto, e quando dava a noite, eles iam fazer currais para aquelas ovelhas ficarem protegidas dos lobos, e eles procuravam material e faziam aqueles currais. Quando eles iam fazer a porta, há uma crença daquela parábola das 100 ovelhas, disso aí, que quando eles pararam para contar ali, vamos botar um curralzinho, só tinha 99. Como que o pastor ficou sabendo? Porque ele parou para contar, só tinha 99, ele foi atrás da que estava perdida. O pastor fazia uma porta que passava na largura do ombro dele. Ele não fazia uma porta mais larga. Tinha que ser uma porta estreitinha para não entrar um monte. Então, os historiadores dizem que, por isso que Jesus fala, eu sou essa porta. Está na largura do ombro de Jesus. Está à altura de Jesus, está à largura de Jesus. Quando nós temos que tomar alguma atitude que não está correta, quando eu tenho que responder a alguém à altura, eu me pergunto, eu estou respondendo a essa pessoa à altura dela ou à altura de Cristo? Eu estou fazendo isso à altura dessa situação ou eu estou fazendo isso como Cristo faria? Irmãos, isso é uma prática que a gente precisa fazer. Quando as adversidades acontecerem na nossa frente, isso é um exercício. Ninguém nasce pronto assim, não. É um exercício. Quando essa situação acontecer, a gente tem que tentar exercitar isso. Como Jesus agiria nessa situação? Ele responderia à altura? Ele ia arrumar confusão?
Ele ia vomitar tudo que ele tem direito de vontade de falar? Nós aprendemos quinta-feira que a gente pode até ter vontade, mas não deve falar tudo. Nós aprendemos aqui quinta-feira. Isso eu estou falando só na questão de falar, tem vários outros aspectos. A gente tem que exercitar isso. Como Jesus agiria? A altura de quem eu estou respondendo? A altura de Cristo. Não, a altura de Cristo para você é o perdão. A altura de Cristo para você é o silêncio. O provérbio vai dizer que até o tolo se passa por sábio quando ele fecha a sua boca. Não é isso, pastor Campanha? E Mateus vai dizer que contamina não é o que entra, é o que sai. Você ouve até descarta, você leva em consideração, a pessoa está estressada, mas quando você fala, você até mata a pessoa. Porque quando tu está ouvindo, caramba, eu não acredito que a pessoa falou isso. Mas ela não deve estar bem, não. Você começa a trabalhar a sua mente. Mas quando você fala, tu mata a pessoa. É a porta estreita, irmãos. É a porta estreita. E qual é o tamanho da nossa porta hoje? O irmão consegue ter essa dimensão? Qual é o tamanho da nossa porta? Como que está a sua porta hoje? Está larga ou está estreita? O caminho apertado. Alguém lê, por favor? O 2, do 1. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego que significa Prensar. como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouros do céu dentre outros princípios celestiais, ensinados no Sermão do Monte, Mateus 5, Olha aí. 19 ao 41. Olha aí, como a gente está longe de ser isso aqui. O texto áureo diz, porfiar. Porfiai por entrar por essa porta. É exatamente isso aqui. É sofrimento. Da onde tira os melhores azeites? É na prensa lá da azeitona. Vai apertando a uva, a mesma coisa, vai prensando. Então, como é que vai sair o melhor de mim? Quando eu sou pressionado. No Mateus 7, nós lemos que ele fala que assim, o 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu estava estudando agora em casa, estava escutando. Irmãos, o fruto é o que a gente vê. Mas o processo da produção a gente não vê. Eu não vejo quando cresce um fruto numa árvore, mas tem um processo. Ela precisa ser cultivada, ela precisa ser regada, ela vai crescendo, vai nascendo. Quando sai o fruto, todo mundo vê. Nossa, aquela pessoa é uma bênção de Deus, mas ninguém vê a prensa que ela está passando. É o oculto, que ninguém precisa ver. Mas o fruto as pessoas precisam ver. E quando você tem uma vida com Deus, vai dar fruto. Vai dar fruto. Irmãos, e pasmem vocês, aparece o fruto bom e aparece também o fruto podre. Aparece o fruto podre. Não adianta não, porque ninguém consegue segurar uma máscara por muito tempo. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Eu vou para 2 anos nos Estados Unidos. Ninguém sabe da minha vida no Brasil. Mas se eu estiver escondendo alguma coisa, ninguém esconde nada de Deus. Um dia vai ser revelado. Não adianta, irmão. Não adianta. Como aparece o fruto bom, também vai aparecer o fruto mau.
E uma coisa eu tenho certeza, como 2 mais 2 são 4. A falta de ninguém para a obra de Deus nesse lugar. Se a obra for de Deus, pode sair o pastor campanha, pastor Zé Reis, pode sair a equipe de louvor, mas se a obra for de Deus, ela não para. Ela não para. Maldito é um homem que achar que é ele que faz alguma coisa aqui. A gente precisa descer do pedestal. A gente precisa entender que nós somos exatamente isso aqui. Uma botija para carregar a presença de Deus. E que se não tiver o líquido dentro do Espírito Santo, só serve para vender no reciclável. Isso aqui ainda serve. Ou jogar fora. E a gente acha que é alguma coisa. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. O 3, porta larga, caminho espaçoso. Por favor, pastor Campanha. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo. Segundo o padrão do mundo, essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta, de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias, Juízes 21, 25, e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas, João 7, 38. Que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Não é os ensinos da Assembleia de Deus da Califórnia. Não é os ensinos do pastor Campanha, do pastor Zé Reis, dos ilustres professores que aqui tem. Não é isso. É o ensino da palavra de Deus. A semana, ontem eu não trabalhei. Sexta-feira eu ouvi um garoto, ele já veio aqui nessa igreja. Inclusive no dia que ele veio, ele aceitou Jesus. Ele falou para mim, André, eu fui numa igreja aqui, num dia de... O pastor responde, o nome do culto. E eles botam um QR Code, não sei se é no banco, não sei onde é. A pessoa bota a câmera do celular e ali faz uma pergunta anônima. E uma pessoa no púlpito passa para o pastor, aquela pergunta põe no telão e o pastor responde. E ele me falou acho que 3 ou 4 perguntas. Esse garoto é criado naquela igreja cristã do Brasil. Ele falou assim para mim, ele me chama de Andrezinho. Andrezinho, não tem nada a ver com o que a gente aprendeu. Ele tem 18 anos. Ele falou para mim que a pergunta era, pastor, é pecado ser gay? A outra pergunta é, pastor, eu tenho um namorado, a gente entende que é uma menina, entende isso. E eu tenho um namorado, mas eu sinto vontade de trair ele, eu estou pecando? E a outra era, eu não lembro, ele falou uma outra pergunta lá que eu não lembro. Aí logo chegou o cliente e a gente mudou de assunto. Ou seja, eu prefiro a casa cheia do que eu entregar o que a verdadeira palavra tem para entregar. Do que preparar um corpo para subir para o céu sem mancha, sem mácula, sem pecado. A gente prefere ter bastante membro, porque ter bastante membro é ter bastante dízimo, é ter bastante oferta, é juntar tesouro na terra, como foi lido aqui. Mas você não prepara pessoas, você não confronta com a palavra e fala e mostra, olha só, essa atitude aqui não é certa, essa atitude Jesus não aprova, essa atitude não está correta diante da palavra de Deus. Não é, vem desse jeito, vem. Irmãos, não é porque é a Assembleia de Deus não, irmão, eu estou falando é ensinamento da palavra de Deus. Nós precisamos crescer com maturidade e com estrutura, para que quando vier os problemas, que eles vão vir, não tem essa de não vir, os problemas vão vir, mas aonde eu estou alicerçado? Como todo ano tem inverno, todo ano tem verão, quando tem tempestade, ventania, onde está a casa? Jesus ilustrou isso. Aonde está firmada a tua fé? Aonde a tua fé está firmada? Nos louvores,
Não, vai cair, vai desabar. É muito bom, mas os ímpios também cantam. Os ímpios também tiram um momento para adorar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando para a gente aprender um evangelho, um mocotó de verdade. Coisa que quando você pega para ler, você chega a tremer e fala, não, isso é muito forte para mim. Eu preciso melhorar. Porque a dificuldade, ela vai vir. Mas aí, se você estiver firme, com bastante resistência e reserva, você vai aguentar. Até na vida financeira, não é assim? Pô, eu estou numa luta, rapaz, a grana está curta, mas eu guardei um pouquinho, eu consigo sustentar 1 mês, 2 meses. De repente o quadro muda, volta a ter o celeiro ser cheio de novo. É assim na vida espiritual também. É assim. Só no finalzinho aqui do que foi lido agora, aí fala assim, tratam-se de uma porta, um caminho que entram pessoas que vivem em cima de suas próprias ideias, aí termina dizendo assim, que não deveriam se ajustar aos ensinos da escritura sagrada. Quando a gente fala de porta estreita, e a Bíblia se refere que muitos são que passam por ela, a gente traz uma ideia, liga aos gentios ou não crentes. Então, essa palavra seria, eu quero dizer assim, que a gente crente às vezes acha que quando ele fala que muitos são que passam, que são os ímpios, por dizer assim. Mas o senhor acha que essa palavra é mais para nós ou para o mundo? Ô, irmã Leia, desde que eu comecei a estudar essa lição, eu só vejo eu aqui. É claro que o mundo precisa se ajustar e a gente sabe. Mas é hipocrisia da minha parte, igual o pastor Campanha sempre diz, eu dizer que aqui não tem isso. Aí eu acho que eu não deveria nem estar aqui se eu falar que a gente não precisa melhorar. Eu acho que não deveria nem estar aqui. Quantas vezes a gente se pega falando dos outros? Quantas vezes a gente se pega com raivinha fazendo intriga? Quantas vezes a gente não tem misericórdia com quem precisa de misericórdia? A gente, não estou falando o ímpio. E eu não sei se é pior para a gente, porque a gente está todo dia aqui. Eles não estão tendo esse estudo. Eles não estão tendo essa sequência que está vindo, de quinta e domingo. E a gente tem e ainda continua fazendo. Então eu não sei os irmãos, eu vejo a minha vida. Volto a dizer, quinta-feira eu saí daqui triste. Eu saí triste. E eu acho que eu deveria sair mais vezes triste da igreja. Não porque eu vim à igreja, mas com a minha atual situação diante da palavra que foi pregada. Entendeu? É isso. Eu penso assim, se os irmãos pensam ao contrário, os irmãos me desculpam. O pastor Campai deixou bem claro quinta-feira. O livro de Tiago diz, o varão que domina a sua língua, como é que é, pastor? Não, ele é como se ele não tivesse pecado. Eu não lembro agora. É perfeito. Tiago estava falando para o ímpio? E aí? Tal varão perfeito é, né? Tal varão perfeito é. Quando acontece um ensino que aquele de quinta-feira, assim, um ensino que a gente vai embora refletindo mesmo. Igual pensando, Jesus, será que se o senhor voltar, será que subir? É por isso que eu digo, irmã, eu tenho que tentar explicar para as pessoas não entenderem que eu estou triste porque eu vim para a igreja, não. Com a minha real situação, diante do que foi pregado. É como se fosse um raio-x, sabe? Um raio-x, a sua vida. A Bíblia está lendo a minha vida. A Bíblia não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu. A palavra de Deus, ela é imutável. Sou eu que tenho que mudar. A roupa a gente ajusta, leva num costureiro. A palavra de Deus, a minha vida, como é que está? Ela está se encaixando aqui dentro? A minha vida hoje se encaixa nisso aqui? A minha vida se encaixa em Mateus 5? Sermão do Monte. Jesus reuniu todo mundo. Vem cá, vamos aprender aqui. Ó. A minha vida. É a leitura que a gente... Porque, irmã Clédina, eu penso direto. Até às vezes quando eu estou desanimado. Estou falando a verdade para os irmãos. Quando eu estou desanimado, às vezes eu estou no trabalho, triste, eu fico pensando, igual foi falado aqui no domingo. Às vezes eu me deparo assim pensando, caramba e tal. Poxa, às vezes dá um desânimo, não sei o que e tal, blá. Aí depois eu começo a pensar, rapaz, como o mundo seria melhor se todo mundo estudasse a palavra de Deus.
Estudar a si mesmo. Não era para ficar querendo ser melhor do que os outros, não. Mas é estudar para aplicar. O marido que estuda a palavra de Deus, como ele vai tratar a mulher dele, os filhos dele? A mulher que entende o que é submissão, não é querer ser humilhada pelo marido, não. A mulher que entende o papel dela como mulher, como é que ela vai tratar os filhos e o marido, o pastor, o presbítero que foi consagrado, ele entender qual é a função do presbítero, para ele aplicar na igreja, como seria uma bênção. O membro não vem, o membro vem no domingo só para cantar, para mais nada. Aí você prega uma correção e fica com raiva. Porque não estuda. Não procura se aprofundar. Aí fica esperando que o pastor tenha uma revelação, que o profeta levante e fala, eis que te digo, e a palavra, a profecia já foi dada. A profecia já foi dada. Aí o evangelho é só coisa boa. O evangelho é só coisa boa. Nós é que somos hipócritas. O evangelho é coisa boa. Ei, ame a sua mulher. Trate a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ô mulher, obedece seu marido, converse com ele, você é coluna, você é costela, do lado. Ei, pastor, lidera, ô membro, não fala assim, a Bíblia fala de patrão, de empregado, de tudo, de filho. Só que a gente não quer estudar. Ainda mais hoje em dia, só videozinho de 15 segundos na internet. O pastor tal, pastor motivacional, é o homem no centro de tudo e acabou. Aí quando é arrependimento, eu fazer isso fere a minha masculinidade, eu duvido. Ele que não mude, ou ela que não mude, para atender o meu gosto. Olha aí, aonde tem os conflitos? Aonde tem os conflitos? Primeiro que relacionamento, eu não vou entrar nisso, mas é via de mão dupla. O que é uma via de mão dupla aqui? O que é uma via de mão dupla? É um vai e um vem. Um respeitando o outro, senão bate. Não é assim, via de mão dupla? Um vai e um vem. Se eu entrar na outra mão aqui, bate, eu tenho que respeitar. Respeitar, ponto. Só que a gente não entende isso, não quer ler. A gente não quer, a gente quer um evangelho mastigadinho, de promessa. Eu falei que eu ia te abençoar, e que a tua conta ia ficar gorda, e que é isso, e que é aquilo. Olha, foi falado aqui, quanto tempo, a Leia pregou domingo, quanto tempo para Abraão tinha uma promessa, 30 anos, não foi? 30 anos. Não, Deus falou comigo, tem que ser agora. Aí, você é Deus? É você que manda em Deus? Eu escutei um pastor orando uma vez, Senhor, cura o câncer, vai, cura logo. Meu Deus do céu. As ordens mudaram agora. O que cabe a mim é pedir, é clamar. Clama a mim, é clamar. Agora ele tem todo o poder, todo o controle, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Mas eu tenho que clamar. Por que entrar pela porta, já lemos esse não, né? Porque entrar pela porta estreita é difícil. Por favor, irmã Ariadne, o 1. Você vê que a porta ela está sempre aberta. Jesus, ele, por enquanto, ele está lá, na posição para receber alguém para entrar. Por enquanto, mas vai chegar um dia que essa porta vai fechar. E aí ele vai dizer da dificuldade aqui, não é fácil, porém, ele vai dizer a segunda parte, porém há muitos impedimentos que a alma humana atravessa. É só coisas que eu domino, que você domina. Aí ele começa, o egoísmo. Por isso que é difícil. Eu sou egoísta, eu não quero dividir, é só o que eu penso, é só o que eu falo, eu não consigo nem parar para te ouvir. Por isso que é difícil. Se não for do jeito que eu quero, não é de jeito nenhum. É o egoísmo.
E o evangelho de Jesus, ele nunca foi só sobre uma pessoa. O evangelho de Jesus é sobre todas as pessoas. Jesus, ele me abençoa para que essa bênção possa passar para outras pessoas. O momento em que eu retenho essa bênção somente comigo, eu sou egoísta. Eu sou egoísta. Eu estou fora dos parâmetros bíblicos, dos ensinamentos de Cristo. Eu sou egoísta. Como é que se fazia antigamente? Teve até aquele casal que morreu. Não, você pega tudo, traz aqui, vamos dividir para todo mundo. Para todo mundo. É o evangelho de Cristo. Aí lá, egoísmo. O ego inflado. A gente já falou aqui antes. O pessoal, não, sou eu. Domingo eu vou pregar. Se eu não pegar o microfone, se eu não pular, se eu não bater no púlpito, né, se eu não falar umas 10 línguas estranhas, acabou. Deus não vai se manifestar, porque Deus precisa de mim. Se não for eu, Deus não faz nada. Se não for eu que for cantar, se eu não tocar o violão, já era. Ninguém toca nessa igreja. Nenhuma alma é visitada. Misericórdia. Está repreendido, Satanás. Isso está destruindo a igreja. Ah, mas é a Leia que rege as irmãs, então não vou cantar. Não cante. Não cante. Ah, mas é o André que vai domingo, eu não vou nem na pregação, porque é o André, eu não vou com a cara dele. Não venha. Não venha. Você não vai prestar conta a mim. Você não vai prestar conta ao pastor Zé Reis. Ah, mas é o Felipe. Ah, eu não gosto dele. Ué, é um direito seu não gostar. Você está vindo servir a quem? Ao Felipe ou a Deus? Você veio cultuar ou veio ser cultuado? O culto tem que ser com o que você quer que seja. É o banquete para você. É isso? A gente não sabe o que é cultuar, não. A gente não sabe, não. A idolatria. Idolatria a gente pensa que é só na igreja católica ou na macumba, irmão. Tem mãe que idolatra filho. Tem mulher que idolatra marido. Marido idolatra mulher. Objeto. Tudo. Minha irmã adorava a Cassiane, adorava. Gosta até hoje, embora ela seja do espiritismo, gosta até hoje. Eu lembro que na casa dela ela fez um altar imenso para a Cassiane, com todos os CDs e DVDs. Idolatria. Aí vai dizer que dentre outros. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu lendo isso aqui eu percebo o quanto eu preciso melhorar. Vamos lá. As oportunidades da porta larga são atraentes. Irmã Evelyn, está com a revista? Por favor. O 3, aliás, o 2, o subtópico 2 do 2, por favor. Irmãos, olha só, uma coisa que eu tenho pensado esses últimos dias. Eu falei isso até uma vez que eu preguei aqui e o negócio só vem se confirmando. A maioria das vezes aqui, os cultos de domingo, o culto está sendo sempre caminhado, o Espírito Santo, nenhum departamento conversa com outro líder, nada. Mas o Espírito Santo está conduzindo o culto sempre para o final. É como o Antigo Testamento apontando para Cristo. Os cultos estão sendo direcionados para isso, ó. Jesus está voltando. A gente fica pensando na nossa vida aqui, quantos anos a gente acha que vai viver? Os irmãos aqui, de uma única voz aqui, mais ou menos, qual é a nossa idade que a gente acha que vai morrer? 70, 80. Mas vamos botar 80?
que todo mundo espera viver pelo menos 80, mais ou menos isso. A gente está pensando, por exemplo, eu já cheguei mais da metade, eu vou fazer 45 meses em junho. Pastor Campanha também, já estamos perto, né, pastor? Já estamos perto. Então, ó, o que a gente fica pensando? Irmãos, 80 anos é logo ali. É logo ali. É logo ali, não é? 80 anos é rápido. Mas o que está sendo pregado aqui é sobre eternidade. A gente está falando há meses e há anos, é sobre eternidade. Enquanto nosso pensamento é 80 anos, nosso pensamento é 10 anos, é comprar um terreno, é comprar uma chácara, uma casa. Aqui a Bíblia está falando, ei, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. A gente está falando de eternidade, sofrimento eterno ou alegria eterna. A gente às vezes passa batido essa palavra eternidade. A gente não pensa nessa palavra, porque a gente vive o hoje. É hoje, é daqui a 5 anos, é daqui a... irmão, eu comprei um carro agora, no começo do ano, eu comprei a van, com menos de um mês ela bateu a transmissão. Com menos de um mês. Pensa numa pessoa irritada. Eu fiquei sem dinheiro, tinha apostado o que eu tinha na van, a van bateu a transmissão. Só que Deus é Deus. Alguém me passou um serviço que ia sobrar exatamente a quantia da transmissão. Eu fui lá e paguei. Mesmo assim eu fiquei com raiva, porque não sobrou dinheiro. Olha como é que é. Aí Deus começou a falar comigo. Rapaz, como tu é ingrato, cara. Como que tu é ingrato? Não te faltou nada, tu comprou, arrumou o dinheiro, não pegou emprestado e tu tá reclamando. Deus falando comigo no trabalho. E eu falando, meu Deus, mas eu não consigo tirar essa angústia do meu peito, mas você tem que parar. E eu falando com a Érica, aí depois eu comecei a falar com a Érica, vamos parar de reclamar. Foi aí que eu comecei a falar com ela, vamos parar de reclamar, não está faltando nada, não está faltando nada. Ah, não sobrou? Não importa, mas não faltou. O importante não é sobrar, é não faltar. Não está faltando nada. E Deus mostrando para mim que estava cuidando dos detalhes e eu estava pensando no que estava sobrando. Porque eu fiquei triste porque aconteceu um incidente em um mês. Porque eu pautei a minha vida toda em um mês. E Deus falou para mim assim, ei, é como se fosse assim, tua vida acabou agora? A tua vida acabou em um mês? A tua vida acabou agora? Para tu ver como a nossa mente está presa no presente. Está presa, tomei um prejuízo hoje de 1.000, eu estou triste, a minha vida acabou. E não é isso. Não é isso. Vamos lá para o 3, as razões das existências, que o relógio ele não é convertido, como diz aí, né? Ou eu que falo muito. Quer ler, presbítero Genivaldo? Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita é o caminho, não, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir a contramão da maioria. Amém. Só depois o senhor continua, por favor. Olha o que ele vai dizer lá. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem o quê? Uma transformação. Requerem o quê? Que transformação? Completa? Não é nada que eu quero ver. A gente acha que vai mudar para os outros ver. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ah, não, eu mudei porque eu estou na frente do Alexandre. Ei, para com isso. Transformação interior. Interior, vem de dentro para fora. Paulo vai dizer a Romanos que é metanoia, mudança de mente. Eu pensava assim, eu não penso mais, porque hoje já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gente, transformação interior. Transformação interior. Decisão pessoal, exatamente. É uma decisão pessoal. É uma disposição em seguir. É o efeito manada. Eu só faço porque está todo mundo fazendo. É contramão. É o oposto.
oposto do que estão pregando. Nem que isso tenha que ferir o seu ego, porque fala de ego inflado. Ei, não vive mais você, mas Cristo vive em ti. Mas André, eu quero falar, ei, não vive mais você. Aquele André morreu. Quem é que está aí agora? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que falar por mim. Decisão pessoal. Eu não posso fazer isso por você. Eu tenho que fazer por mim, porque eu também preciso melhorar. Decisão pessoal. Enquanto você não entender o processo da metanoia, da metamorfose, você não vai mudar. Vai ser somente uma garrafa vazia. Nós precisamos entender o Evangelho, irmãos, e parar de brincar e ser menino. Precisamos parar de ser menino. Precisamos parar de ser menino. Ainda dá tempo de avisar, mas vai chegar um momento que não vai ter mais tempo. E se você não tem conhecimento, amém. Mas no momento em que você tem conhecimento, Deus não te tem por inocente. Como a irmã Léa pregou no domingo. Faça e seja homem ou mulher suficiente para assumir o que você fez. Pode continuar, por favor, irmão. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Você está vendo que é um processo? Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem reconhece em Cristo como um pecador. Eu entendo Jesus, a proposta dele para mim, e eu vejo que eu não me enquadro no que ele está ensinando, eu reconheço automaticamente, se eu não me enquadro, Senhor, eu sou pecador, eu preciso melhorar. Aí eu começo a trilhar o caminho que ele propôs para mim. André, o endereço é esse. Você tem que seguir essa rota. Aí eu começo a entrar nesse caminho. E aí criar raízes. São processos. Não aceitei Jesus hoje, já fui batizado, já sou pastor, já sou... Irmão, para com isso, é um processo. Eu não caio mais, eu não peco mais. Não, agora eu sou santo. Irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso, é um processo. Seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Vamos no 3? Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Quem não olhou, irmã Andressa? Por favor, o 1 do 3. Não, só um minutinho, por favor. É o 1 do 3. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Isso. Nós vemos que lá na... Obrigado, irmã. Que lá na leitura bíblica, o 4, ele diz assim, ó, e este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Já ouvi muitos pregadores falar que ele era muito estranho. Então, já faz que isso aqui não está aqui à toa. Ele se alimentava ele se vestia de pele de camelo, cinto de couro e mel silvestre. E aí no 5 vai dizer, então ia ter com ele Jerusalém
e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. O cara não era atraente, não pregava melzinho, mas uma multidão ia atrás dele para ouvir sobre arrependimento. Hoje, né, tem muita gente bonita pregando, muita gente bem vestida. E aí eu fico pensando em muita gente falando só coisas agradáveis aos nossos ouvidos. Não que é ruim isso, mas enquanto nós não formos confrontados no que nós precisamos mudar, nós não vamos crescer saudáveis. É igual uma criança, irmão, quando você corrige, eu vou falar pelas minhas experiências em casa. Não vai fazer por quê, pai? Por que eu não posso? Não, porque isso. E quando eu precisei, todas as vezes que eu precisei, eu bati, eu repreendi. E se um dia ela disser que tem sequela, é problema dela. A minha parte eu fiz. Fiz e mostrei que eu fiz por amor. Para se tornar a pessoa digna, uma pessoa brilhante, respeitando as outras pessoas e entendendo Cristo como Salvador. Esse foi o meu papel, é o meu papel. E em relação a Maria Fernanda, está com os dias contados para acabar, que ela vai tomar o rumo da vida dela, ela vai casar em nome de Jesus, ela vai sair da minha casa, eu creio nisso, em nome de Jesus, que eu falo em casa que eu não crio filho para ficar a vida inteira. Não, você vai casar, mas eu quero você os finais de semana, pai, vem cá almoçar. Aí é uma outra fase. Mas graças a Deus por isso. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que se não tivesse tido repreensão, no caso da minha filha, uma vez ela pequenininha no shopping se jogou no chão. Falei, vai ficar. Eu fui andando. E depois eu cheguei no meio de todo mundo, que nem sabe, mas tem uma lei que proíbe. Proíbe na tua casa, na minha casa quem manda sou eu. Eu vou ensinar, ensinei. Aí André sentava na casa da avó da Érica, ela está aqui, que não deixou mentir, uma mesa imensa, com mais de 12 cadeiras, a mesa muito grande, ela tem na sala, na cozinha dela. Quantas vezes as pessoas me oprimiam naquela mesa, dizendo que eu era carrasco? Quantas vezes? Porque você é muito ignorante, porque você. Precisou chegar nos Estados Unidos, com Maria Fernanda falando inglês, para eu receber diversas ligações de parabenização. Até hoje eu recebo. Não, André, é que você, graças a Deus, você ensinou suas filhas, você está ensinando, está na igreja, ela toca, ela canta. Eles são ímpios. Hoje em dia eu ouço isso. Graças a Deus por isso. Irmãos, todo o trabalho que eu tive lá atrás, que eu precisei bater muito, Érica, então, misericórdia. Hoje eu não preciso mais. Eu tenho vontade. Nela, que você batia nela. Ela não comia, tinha um problema de garganta, e é uma história longa, e a Érica não sabia desse problema, e achava que ia resolver no tapa, e batia, até descobrir que era garganta, enfim, essa aí não teve vida fácil, não. Estou falando a verdade para os irmãos, não estou aqui contando um conto, não. Não. Fica nada. Traumatizado o quê? Fica nada. Mas depende de quem a pessoa segue, pesquisa, eu não sei, né? Eu sei que eu seguia o que Deus botou no meu coração, o que meu pai fez comigo. E deu certo. Deu certo. Então aqui, ó, na parte que eu grifei aqui, ó, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional. Irmãos, vamos tomar cuidado com isso aqui, como eu já falei anteriormente. Às vezes o culto está uma bênção, uma maravilha no louvor, eu fico emocionado demais, mas quando eu saio lá fora, acabou. Eu volto tudo a mesma coisa. O arrependimento, ele está dizendo que não pode ser isso. É mudança do seu estado real agora, ou anterior para o que você é agora. E seu arrependimento, não, eu fazia, mas eu não quero e não vou fazer mais. Mas eu não vou ser mais tentado? Vai, o tempo inteiro. Tem um hino que diz assim, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem. Aí ele vai dizer, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. É isso, irmãos, o pecado vai vir. A tentação, ela vai vir. Vamos parar desse negócio de mentir. Eu me converti, eu não tenho mais desejo. Mentira. Mentira, vai vir. Agora, como você está
se portando diante desse desejo que vem. Você vai orar? Você pega a Bíblia para ler? Não, Senhor, não estou aguentando a minha carne. Então dobra o joelho e ora. Senhor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, sai vontade, sai daqui, demônio. Se a gente alimentar é pior. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província de Jordão. Os que iam até Jordão confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Irmão, se você não reconhecer que é pecador, para que é um Salvador? Para quê? Se eu não reconheço que eu preciso melhorar, para que eu quero Jesus? Nós primeiros precisamos mudança de mente, metanoia. Eu me encontro nessa situação, Senhor. Igual a irmã Lé falou no domingo, Davi. Não, eu pequei mesmo, Deus, o Senhor sabe que eu não aguentei, não resisti. Mas, olha, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Não tira, Senhor. Tira tudo, tudo, Senhor. Tira o reinado, tira tudo. Mas não afasta de mim o teu Santo Espírito. Porque, mais uma vez, sem a presença, é só uma vasilha. Só serve para ser pisada. Amém? Nesse aspecto, a confissão pessoal de pecado é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Neemias 5:7 vai dizer isso. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Reconheça que é pecador. Se errar, fala a verdade. E Deus é poderoso para perdoar. Amém? Produzindo frutos de arrependimento. Quem não leu ainda? A irmã Carla, que sempre lê, hoje ela não leu. Por favor, irmão. Para encerrar? Para encerrar, por favor. Graças a Deus que a lição está dizendo, não foi eu que falei. Graças a Deus. Não tem como ter mudança se você não se encontrar com Cristo. Ah, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Você continua fazendo as mesmas coisas, então lamento te dizer, você ainda não se encontrou com Cristo. Não se encontrou com Cristo. Porque como foi dito antes, os frutos aparecem. E já está dizendo logo aqui, honestidade, misericórdia, tudo que a gente leu lá, né? No Sermão da Montanha. Respeito às autoridades, independente se é cristão ou não. É a autoridade, eu tenho que respeitar. Independente. A Bíblia fala no Antigo Testamento, eu não lembro qual livro, que toda autoridade ela é instituída por Deus. Mas o meu chefe, ele é um pai de santo, ele é, não interessa. Se Deus colocou ele como líder sobre a sua vida, você deve obediência a ele. Eu falo para Maria Fernanda, em casa ela é minha filha, no louvor ela é minha líder. Eu posso estar contrariado e muitas vezes eu fico, mas se ela falar, eu quero fazer assim, eu vou obedecer. Porque ela é minha líder no louvor. Mas ela é sua filha, ela é minha filha em casa. Quando sai do louvor, ela continua sendo minha filha. Mas se o pastor consagrou como líder, eu tenho que obedecer. No momento que eu não obedeço, eu peco.
Ah, mas você é pai dela. Não interessa, mas ela é minha líder. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer que ela é minha líder, eu tenho que obedecer. Ah, mas eu estou contrariado. Ah, é um direito meu. É um direito estar contrariado. Eu fico contrariado com algumas ordenanças do meu chefe. Mas o momento em que eu não obedeço, eu peco. Enquanto eu estou contrariado, eu não estou pecando. Mas se eu não obedeço, eu peco. André, assim é a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, né? Eu estava pensando num dia em casa essa semana, a semana toda atormentada com isso. Aqui falando aqui, ó, era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Como que você apresenta frutos na vida com a marca de um arrependimento sincero? Quando você lê a Bíblia, você a interpreta e você faz com que ela está mandando. Você, como é que é a palavra? Não, não é age, mas quando você... Qual foi a pergunta que você falou? Quando você reconhece, quando você apresenta frutos na vida? O Felipe falou, quando você pratica. Isso eu escutei ele falando. Quando você pratica, às vezes a gente se gaba tanto porque a gente lê a Bíblia, porque a gente lê o dia inteiro, lê todos os dias, mas e o fruto? Mas foi o que eu falei, eu acho que você não estava aqui, quando eu falei no começo. O processo para apresentar o fruto é escondido. O fato de você ler e buscar, ninguém está vendo. Mas quando você é botado em prática e não exerce, aí as pessoas veem o fruto. Não adianta, como Entendeu? Exatamente. É porque na hora que você é lançado à prova, e aí você erra, aí o pessoal viu o fruto está podre. Ou não tem o fruto. Mas aí você é lançado à prova, a situação apertou, e você está vendo que a tampa vai explodir, mas você controla, você diz amém, irmão. Acabou. Aí sim, caramba, ela produziu agora um fruto de misericórdia. Caramba, ela produziu um fruto de sabedoria, porque ela poderia falar, ela foi ofendida, mas ela não falou. Ela produziu um fruto de empatia. às vezes a gente Ela sentiu a... tão bonito por fora, né? Mas por dentro, exatamente. Mas mesmo assim, Carla, não é muito assim, por fora e por dentro, porque é um processo, é uma metamorfose, é uma transformação. Você está fazendo aquilo, mesmo contrariando, mas você está matando a sua carne. Porque o seu desejo da Carla é responder à altura. Se puder até matar a pessoa, mas você diz assim, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então eu vou fazer o que Ele quer. E o que Ele quer agora é que eu faça ao contrário, que eu não responda, que eu não brigue, que eu não ofenda. É esse o Evangelho. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos ficar naquele ciclo. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não muda. O ciclo é esse. Sabe por que o ciclo é esse? Porque é só o que eu quero. É só o que eu penso. É só o que eu quero que interessa. Não interessa quem está do meu lado. Não interessa o irmão. Não interessa o filho. Não interessa o cônjuge. Não interessa. É só o que eu quero. Mas você ainda não se encontrou com Cristo. Porque tem que ser o que o Cristo quer. Tem que ser o que Cristo quer para a nossa vida. A conclusão, pastor Campanha, por favor, o senhor faz? A conclusão diz, no momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência, eu queria que todo mundo lesse comigo, por favor, toda a igreja. Vamos lá? 1, 2, 3, conclusão. No momento que se inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta estreita, apertada, para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo, glória, isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Precisa falar mais alguma coisa? Se não tem confissão, Não tem perdão. Confissão de pecados. Não tem perdão. Estou falando aqui de exposição, não. Chama o pastor, conversa, o seu líder.
pede perdão, conversa com Deus, conversa com o pastor. Em nome de Jesus, Deus vai perdoar. Amém? 35. Irmão pastor Campanha, só vem, por favor, fazer o fechamento, por favor. Amém, meus queridos? Vamos ficar em pé. Maravilhosa aula. Deus continue usando nossos irmãos, André, irmão Júlio, irmão Júlio, primeira aula. Essa lição é uma lição muito importante na lição prática. E todos nós estamos nessa jornada da fé. Queremos chegar aonde? No céu. No céu. É a próxima aula. Mas não é simplesmente lá que Deus quer ir. Não é o lugar. É quem está lá. Porque se Deus estivesse no inferno, meu desejo era o inferno. Porque para mim o que importa não é o lugar, o que importa é quem está lá. Se lá é onde que Cristo e Deus está, essa é a motivação que tem que estar por trás. Tá bom? Não quero o céu por causa do ouro, do caminho, dos muros de jaspas, as ruas de ouro, não. Quero o céu porque o teu Salvador está lá. Quero o céu porque Jesus está lá. E essa jornada nós estamos. As bagagens que nós aprendemos aqui hoje, as bagagens, elas não passam na porta estreita, na porta apertada. Elas não cabem no caminho. E nós precisamos deixá-las para trás. Amém. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai justo e santo, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta maravilhosa aula, meu Deus, que nós aprendemos nesta tarde, aonde o Senhor falou conosco através da sua palavra, por intermédio do teu servo, meu Deus. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos colocar em prática, Pai, sabendo que enquanto nós estamos neste corpo e nessa esfera terrena, tantas coisas querem iludir os nossos olhos, Pai. Tantas coisas vêm à nossa frente, querendo tirar o nosso foco, querendo tirar a nossa motivação. Meu Deus, mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha cortar os laços, meu Deus, destruir aquilo que está na nossa frente, querendo opor a nossa fé. Pai, nos ajude, meu Pai amado, a desfazer, meu Pai, de tantas coisas que querem impedir a glória futura em nossas vidas. Pai, abençoe nosso querido irmão André, que ministrou essa aula, abençoe a todos que vieram, desperta as nossas vidas, Pai, para um tempo de comprometimento com a Tua palavra, nos estudos, na prática, meu Deus, na nossa vida social, Senhor, que nós possamos, Pai, produzir bons frutos, que glorifique o Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós, Pai, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Terminado. Daqui a pouquinho nós temos nosso culto.